Vamos falar agora da memória da Rádio Atalaia de Belo Horizonte, na frequência de 950 kHz. Fundada em 1969 a partir da Rádio Atalaia de Londrina, com o objetivo de transmitir exclusivamente novelas. A emissora chegou até montar uma escola para radiadores em Belo Horizonte, com programação musical popular. A rádio era uma das mais tradicionais do AM na capital mineira. A Rádio Atalaia de BH, nos anos 70 e 80, era líder absoluta no Ibope. Então, continuando ali até 80, a década de 80, né? Mais precisamente 88, quando ela foi vendida, né? Era líder absoluta na capital mineira, com o vitrolão do Brega. Aqui vamos fazer um comentário à parte, né? Estamos falando da memória da Atalaia de Belo Horizonte, mas ela fazia parte do mesmo grupo da Atalaia de Curitiba, Londrina, Maringá e Uberlândia, e todas elas, em suas praças onde transmitiam, eram absolutas no primeiro lugar, até serem vendidas, infelizmente, né, para um grupo religioso. Mas vamos continuar aqui então falando da memória da Rádio Atalaia de BH. Então ela era líder absoluta na capital mineira, com o vitrolão do Brega, ou seja, a programação dela era música uma atrás da outra, né? Que foi apelidada pelos concorrentes de o vitrolão do Brega, que era o esquema musical da rádio. A princípio, esse esquema foi lançado provisoriamente por falta de instalações adequadas, requisitos técnicos mínimos, principalmente grana, né? Ele tinha que montar um estúdio bem grande para fazer então ali o estúdio para gravar novelas. Mas enquanto isso ia tocando música, e para contratar profissionais, executar programação planejada anteriormente, etc. Aí já é outra história. Entretanto, com o sucesso inesperado, o musical, que seria provisório, permaneceu por mais de 10 anos. Um detalhe que os historiadores também não sabem: a Atalaia de Belo Horizonte, com aquele vitrolão Brega, música e hora certa, anunciados por locutores aprendizes da Escolinha de Belo Horizonte, foi eleita a programação anual da Folha de São Paulo, em 69, como a emissora do ano no Brasil, por uma coragem de mudar. Conforme a reportagem da Folha na época, fato que ajuda a preservar a verdade verdadeira para além da memória humana. Lá estão os arquivos da Folha para quem quiser consultar. No blog Boca do Jacaré você encontra então esse arquivo falando da Rádio Atalaia. Aos domingos tinha 40 a mais da Rádio Atalaia. Era uma feira de sucessos, como bem lembrou o Jota, com as músicas. Rodava o Grupo ABBA, Tina Charles, o Pussycat com aquela música Mississippi, o Giorgio, Son of My Father, Rick Shane, Mami Blue, Tony Ronald, Get Me Some, Help Lobo, I Love You Want Me, B.J. Thomas, Rock and Roll Lullaby, Paul Moriarty, Love is Blue, e por aí vai. Então é das músicas da programação da rádio. O sonho durou até que foi a rádio então repassada para a Igreja Universal do Reino de Deus. Hoje a programação é 100% local, com a música religiosa, pregação de pastores, o público evangélico adulto, classes C, D e E. Então essa é a história da Rádio Atalaia de Belo Horizonte,
que por sua vez não deixa de ser diferente da de Curitiba. Só que neste informativo aqui consta que a de BH, ela começou antes de Curitiba. Curitiba começou em 71 e Belo Horizonte começou em 69. Só que Belo Horizonte, ela antes, né, tinha em Londrina. De Londrina foi montada essa em Belo Horizonte. Londrina já tinha novelas nessa época, mas Belo Horizonte não. Como o estúdio da rádio era pequeno, então foi se tocando então músicas atrás de música, provisoriamente até instalarem os estúdios para novelas. Mas como o sucesso foi estrondoso e imediato, a rádio foi tocando música até terminar a programação, né, até ser vendida. E em 71, Curitiba, então já veio, a de Curitiba já foi instalada já só com música também, nunca passou novela. Com exceção do Aconteceu, que era um noticiário policial que só entrou na década de 80 em Curitiba, né? Mais precisamente 85, 86 por aí que entrou, Aconteceu, e que também alcançou um primeiro lugar no Ibope, foi até tema de reportagem na Globo. Mas também, infelizmente, tanto como a de Maringá, Londrina, Belo Horizonte e Uberlândia, foram vendidas, passadas para a Universal. Com uma exceção, eu falei que Maringá, mas Maringá não foi vendida. Ela foi vendida separada do pacote. O pacote de 4 foi vendido então para a Igreja Universal, tirando a Maringá, que era o quinto do pacote, né? E que atualmente está com a família Alves. Marquinhos Alves até hoje comanda um programa lá diário, das 6 da manhã até as 9 da manhã, está o Marquinhos Alves lá comandando o maior ibope da rádio. E aos domingos também ele não descansa, hein? Domingo ele está lá com a Fazendinha da Vovó, só que das 9 ao meio-dia. Também um grande sucesso no ibope, na Atalaia de Maringá. Como eu já falei, ela não pertence à Igreja Universal como as outras. Ela pertence à família Alves. E você pode ouvir, você que está vendo esse vídeo agora, você pode ouvir a Rádio Atalaia de Maringá. Se tem celular só, então você baixa o aplicativo Rádiosnet e você ouve lá. Clica lá, Rádio Atalaia de Maringá, daí vai aparecer ali o banner dela, um banner azul, e você pode ouvir pelo celular. Ou então no computador, vai lá no site da rádio, www.radioatalaiademaringá.com.br. Então este vídeo foi uma homenagem, né, à memória da Rádio Atalaia de Belo Horizonte, que até hoje está no ar na mesma frequência, o mesmo prefixo, né? O prefixo dela é ZYL 212 e a frequência é 950 kHz. Só que o nome continua, mas a programação não mais musical, não mais jornalística, apenas religiosa. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Se você é aí de Belo Horizonte e gostou de saber da história da Rádio Atalaia, então deixe seu like. Aqui esta matéria foi retirada do Google. Faltou alguns pequenos detalhes, né, que não foi colocado. Eu vou colocar. Por exemplo, dizia que aos domingos tinha as 40 a mais. Sim, tinha. Mas era à tarde, às 40 a mais, era o placar do ouvinte. Mas de manhã tinha das 8 às 10, a princípio, às 25 mais, que era no placar Atalaia do Sucesso. Depois veio o Projeto Minerva, que era um programa chato de rádio, tipo A Voz do Brasil, que entrava exatamente às 8 horas da manhã e ia até as 9. Então daí o programa Placar Atalaia do Sucesso teve que mudar para as 10 horas da manhã, das 10 ao meio-dia.
E o que até foi bom para a rádio, porque no domingo o pessoal acorda tarde, né? E nesse horário das 10 ao meio-dia, então o programa passou a ter uma massacrante audiência, muito mais do que já tinha das 8 às 10. Porque o pessoal acordava à tarde e já ligava o rádio para ouvir o placar Atalaia do Sucesso, que tinha em todas as praças, né? Londrina, Curitiba, Maringá, Uberlândia e Belo Horizonte. E a música, o que fez muito sucesso na programação da rádio era que era uma música, um comercial, uma música, um comercial, e a hora. Em Curitiba e em qualquer lugar onde tinha a Rádio Atalaia, as pessoas até ficavam com raiva, até as pessoas que tinham raiva da rádio, não gostavam da rádio, queriam saber a hora, coloca na Atalaia. Ela passou a ser a rádio da hora. Você, às vezes, estava com o relógio ali, mas não tinha certeza se estava certa a hora, então qualquer pessoa dizia, olha, não, coloque lá na Atalaia. Porque você sabia que se colocava ali na Atalaia, terminava a música, vinha um comercial só e já entrava a hora. E as outras rádios não. Você ia ver a hora, um monte de comercial, 10 minutos de comercial, e às vezes entrava a música e os caras nem falavam a hora. Então, por isso que a rádio fez muito sucesso, que ela era uma rádio que trabalhava por horário, era uma música a hora, uma música a hora, e também um comercial por vez. E por isso que os empresários, então, até brigavam para pôr comercial na rádio. Eles brigavam porque não tinha espaço. Só entrava comercial ali, para você colocar um comercial na rádio, tinha que pagar muito bem. Para a rádio poder arrumar um espaço para colocar o comercial ali, porque era muita gente que queria pôr comercial na rádio, e por isso era caríssimo mesmo para colocar o comercial. E a rádio foi vendida não por problema financeiro, não. A rádio faturava alto. O Ibope dela, em Curitiba, por exemplo, passava, as FMs não conseguiam alcançar o Ibope da Rádio Atalaia. Mesmo com a febre do FM, dos anos 80 começou a febre das rádios FM, e mesmo assim elas não conseguiam alcançar o Ibope da Atalaia. E o comercial, então, era muito forte. A rádio faturava alto com o comercial. E ela foi vendida por opção do dono, não por problema financeiro. Tanto é que eu fiquei sabendo mais tarde, ou logo depois que a rádio foi vendida, que o dono se arrependeu. E até pensou em comprar de novo, mas infelizmente o pessoal lá, os novos proprietários, não vendiam. Porque, principalmente Curitiba, né, que a rádio ela tinha uma instalação de primeiro mundo. Era um prédio de 3 andares, era um triplex a rádio. Bem num local bem central de Curitiba, no alto da Rua 15 ali, instalação própria. A torre, o transmissor também era de primeiro mundo, lá na região metropolitana de Curitiba, com um campo de futebol. Aos domingos, aos fins de semana, a galera que trabalhava na rádio ia jogar lá. Inclusive a rádio tinha um time de futebol. O time da Rádio Atalaia era temido na suburbana porque ele ganhava de todo mundo, era um time muito forte. Então tá aí a história de BH e também você fica sabendo um pouco sobre a de Curitiba também, que é uma história quase a mesma história. Ambas conseguiram o mesmo sucesso. Londrina, Maringá, Curitiba e Uberlândia. Me lembro mais uma vez, se você quer matar saudade, coloque ali na Atalaia de Maringá, que a rádio continua, né? Transmitindo música, principalmente no programa da manhã ali, com o Marquinhos Alves, ele toca de tudo. Das 6 às 8 da manhã é o sertanejo raiz. Daí das 8 às 9 ele coloca variedade ali, Roberto Carlos, coloca os sucessos dos anos 80 e também sucessos da atualidade agora. Então, muito obrigado e até mais.